O que acontece quando os supermercados ficam subitamente vazios? Por que os jardins modernos falham exatamente quando mais precisamos deles? E por que as gerações passadas cultivavam plantas das quais quase ninguém fala hoje? Enquanto apostamos em canteiros bonitos para o Instagram, esquecemos as plantas de sobrevivência robustas. Neste vídeo, eu te mostro 7 dessas culturas esquecidas. Vamos começar com uma planta que parece comum, mas pode fornecer alimento por décadas. Top 1, Tupinambo. O tupinambo, também conhecido como alcachofra de Jerusalém ou pera da terra, não é uma alcachofra verdadeira nem vem de Jerusalém. Esse nome confuso já mostra o quanto ele caiu no esquecimento. No entanto, historicamente falando, era uma verdadeira planta de sobrevivência. Você a planta uma vez e ela pode fornecer alimento por décadas. Acima do solo, lembra um girassol alto, muitas vezes com até 2 metros de altura, com flores amarelas. Nada indica que abaixo se esconde uma das fontes de alimento mais confiáveis. No subsolo, ela forma raízes tuberosas que têm um sabor entre batata e alcachofra. A vantagem decisiva: você não precisa colher tudo de uma vez. Os tubérculos permanecem conservados no solo, sem porão, sem eletricidade, sem necessidade de armazenamento. Basta cavar o que você precisa. A geada até melhora o sabor. Ela tolera solos ruins, sobrevive à seca melhor do que as batatas e raramente é atacada por pragas. Um aviso importante: o tupinambo se espalha muito, mas em um contexto de sobrevivência, essa é justamente a sua força. Top 2: Cebolas andantes. As cebolas andantes são cebolas que se recusam a seguir as regras. Em vez de formar sementes, pequenas cebolas aéreas crescem em seus caules altos. Quando estas ficam pesadas o suficiente, o caule se inclina para o chão. As cebolas tocam a terra, criam raízes e a planta caminha adiante. Exatamente por isso são chamadas de cebolas do ar ou cebolas andantes. Historicamente, eram valiosas porque se multiplicam sozinhas. Você as planta uma vez e elas voltam todos os anos. Todas as partes são comestíveis. As folhas verdes, como cebolinhas, as cebolas subterrâneas com sabor forte e as cebolas aéreas superiores para conservar, assar ou replantar. Especialmente no início da primavera, quando os estoques estão escassos e alimentos frescos são raros, elas estão entre as primeiras plantas verdes no jardim. Em tempos difíceis, o sabor faz a diferença. As cebolas transformam refeições simples e sem graça em pratos de verdade. As cebolas andantes toleram solos ruins, sobrevivem ao frio e perdoam o negligenciamento. Exatamente por isso, as gerações anteriores confiavam nelas. Top 3: Cogumelos ostra. Muitas pessoas acreditam que os cogumelos são complicados, sensíveis ou perigosos. Alguns realmente são, mas os cogumelos ostra não estão entre eles. Historicamente, eram tão valiosos porque fornecem alimento onde nada mais cresce. Eles não precisam de um canteiro de jardim clássico, nem de sol ou solo fértil. Eles crescem em troncos de madeira de lei, em palha ou até em papelão. Você inocula um tronco uma vez com um micélio, mantém-no úmido, e ao longo dos anos, ele produz repetidamente novos cogumelos. De algo que muitas pessoas queimariam ou descartariam, surgem vários quilogramas de alimento rico em proteínas. Sob condições favoráveis, você pode observar seu crescimento quase da noite para o dia. Em tempos de incerteza, a produção rápida de alimentos é uma vantagem enorme. No entanto, a segurança é importante. Deve-se trabalhar exclusivamente com micélio testado e confiável, e nunca comer cogumelos colhidos na natureza se não tiver absoluta certeza da identificação. Cogumelos ostra, cultivados corretamente, são, porém, bem estudados e seguros. Para pessoas com pouco espaço ou mobilidade reduzida, eles são especialmente adequados. Top 4: Amaranto. O amaranto já foi um alimento básico de civilizações inteiras. Hoje é frequentemente visto apenas como uma planta decorativa, um erro fatal. Historicamente, ele era tão importante porque une duas fontes de alimento em uma única planta. Durante o verão, as folhas podem ser colhidas como espinafre.
No final da estação, a planta forma pendões de sementes grandes e densos, com milhares de pequenos grãos. Esses grãos são calóricos, naturalmente sem glúten, e podem ser armazenados por anos se mantidos secos. Em tempos de quebra de safra, exatamente essa combinação de hortaliça de folha e grão armazenável era decisiva. O amaranto prospera no calor que destrói a alface e o espinafre. Ele tolera a seca e lida bem com solos pobres. Uma vez estabelecido, ele sombreia o solo e até apoia plantas vizinhas. As gerações anteriores escolhiam tais plantas não por tendências, mas pela confiabilidade em condições difíceis. O amaranto funcionava quando outras culturas falhavam. É exatamente aí que reside a sua força esquecida. Top 5. Physalis physalis, também conhecida como Grosselia do Cabo ou Camapu, parece comum à primeira vista. Plantas pequenas, invólucros de papel, frutos mal maiores que bolinhas de gude. Mas exatamente essa modéstia engana. Uma única planta vigorosa pode produzir centenas de frutos ao longo de uma temporada, e eles amadurecem continuamente do auge do verão até a primeira geada. Geschmacklich überraschend civile Menschen. Doce, levemente tropical, com notas de abacaxi, baunilha e um toque de tomate. Em tempos difíceis, essa doçura era mais do que luxo, era moral. Historicamente, as fisales eram valorizadas porque se ressemeiam intensamente. Se você as plantar uma vez, elas costumam voltar sozinhas ano após ano. Os frutos maduros caem no chão, protegidos por seu invólucro, e não estragam imediatamente. Eles duram semanas em temperatura ambiente, sem refrigeração ou conservação. Nada de conservas, nada de freezer, nada de processamento complexo. Eles toleram regas irregulares, não precisam de solo perfeito e quase nenhum cuidado. Especialmente em tempos de crise, essa doçura confiável e natural era uma vantagem silenciosa, mas decisiva. Top 6. Escorcioneira. A escorcioneira, também chamada de raiz negra, pertence hoje aos vegetais de raiz quase esquecidos. Suas raízes longas e marrom escuras parecem comuns e mancham as mãos de escuro ao descascar. Mas no interior, esconde-se uma polpa clara e suave, com um sabor frequentemente comparado ao de ostras ou alcachofras. Historicamente, ela era valiosa não pela rapidez, mas pela paciência. As escorcioneiras podem permanecer no solo por mais de um ano. Você as cobre com cobertura morta, esquece-as e colhe conforme a necessidade. A geada não as prejudica. Pelo contrário, muitas vezes até melhora o aroma. Se você não as colher totalmente no primeiro ano, elas produzem hastes florais no segundo ano, cujos brotos jovens também são comestíveis, semelhantes ao aspargo. Uma planta, várias janelas de colheita, esforço mínimo. Para pessoas sem porão de armazenamento, eletricidade ou grandes despensas, essa característica era decisiva. Ela permanecia escondida no subsolo, protegida do clima e da agitação. Top 7. Beldroega. A beldroega é vista por muitas pessoas como uma erva daninha irritante. Ela rasteja rente ao chão, com folhas carnudas e caules avermelhados, e cresce em frestas de calçadas, entradas de garagem e solos perturbados. A maioria tenta arrancá-la ou destruí-la por anos. Historicamente, isso foi justamente um erro. A beldroega foi documentada em várias culturas como um verdadeiro alimento de sobrevivência porque sobrevive quando outras plantas falham. Ela prospera no calor, tolera a seca e continua crescendo quando a alface murcha e o espinafre pende. Nutricionalmente, ela é notável, pois contém ácidos graxos ômega 3, algo raro entre as hortaliças de folha. Seu sabor é suave, levemente cítrico e discretamente salgado. Crua ela permanece crocante. Cozida, fica macia como espinafre. Pode ser usada em saladas, sopas ou em conserva e se ressemeia de forma confiável se você a deixar crescer. No entanto, a identificação segura é importante, pois existem plantas semelhantes não comestíveis. Se uma dessas plantas esquecidas te surpreendeu especialmente, escreva agora nos comentários. De qual país você está assistindo? E qual cultura você plantaria primeiro? Se este vídeo te deu uma nova perspectiva sobre o seu jardim, inscreva-se no canal e apoie com um like, para que este conhecimento não se perca novamente.